Hoje a gente vai falar um pouco, meu nome é Fabrício, o Yuri, o Nelson, a gente vai falar um pouquinho sobre a cigarrinha do milho e também sobre a lagarta do cartucho. O Yuri vai começar explicando. Então, eu vou falar sobre os aspectos os impactos da cigarrinha do milho. A cigarrinha do milho é uma praga que afeta severamente a cultura do milho, podendo causar danos significativos e causando impactos econômicos e também danos diretos e indiretos na cultura, incluindo transmissão de patógenos, como o vírus do enfasamento pálido, vermelho e o vírus da risca, que pode levar perdas de até 90% na cultura. A descrição da praga é do reino animário, filo artrópoda e a classe insecta. O dano uso mais é um pequeno inseto pertencente da ordem Miptera e a família Cicadelidae. O adulto mede em cerca de 3 a 4 milímetros de comprimento, de corpo de formato esfio e de cor esverdeada ou amarelada. As asas são transparentes e as pernas traseiras são adaptadas para o salto. Possui também um ciclo de vida curto e uma alta capacidade de reprodução. A fase de ninfa e adulta são as que mais causam danos, pois elas, nesse estágio, ocorre a transmissão de patógenos para as plantas hospedeiras. E o ciclo de vida, as fêmeas realizam posturas colocando ovos no tecido da nervura central das folhas, e a eclosão ocorre em temperaturas acima de 20 graus. A eclosão ocorre em 9 dias e leva cerca de 15 dias para completar seu desenvolvimento. Durante o período reprodutivo, as fêmeas podem postar cerca de 14 ovos por dia, isso totalizando cerca de mais de 500 ovos no seu ciclo de 45 dias de vida. A temperatura em torno de 26 a 32 graus e todo o ciclo biológico completo, o ovo adulto, ocorre em apenas 24 dias. Sintomas do ataque da praga. O enfasamento pálido é causado por um Molocutes espiroplasma, que é o espiroplasma puncteri, e seus sintomas consistem em estrias coláticas disseminadas que se iniciam nas bases das folhas e plantas com altura reduzida, encurtamento do entrenós, brotos nas axas foliares e cor avermelhada ou branca em folhas. O enfraquecimento dos colmos, proliferação de espigas improdutivas, falhas na granação dos grãos e também redução da produtividade. Como manejar a cigarrinha do milho? Investir em monitoramento de pragas, inspeção de visuais, preparo de armadilhas para capturar insetos e monitorar a população de pragas. Como também combinar diferentes tipos de controle, sendo vegetal, cultural, biológico e químico. A utilização de inimigos naturais também, como as espécies análogas, que é para escolha de ovos, e predadores da espécie Hymenoptera e também produtos em base do fungo Beobaciana. Bom, a gente vai falar um pouquinho também agora sobre das instalações das armadilhas. A gente pode utilizar tanto a armadilha adesiva, no caso essa aqui que é a Yellow Trap. O que ocorre? Aqui nessa imagem a gente pode ver várias talhões de plantações de milhos. O que a gente tem que fazer realmente? Quando a gente realiza a colheita, a gente tem que fazer um intervalo um pouco curto ou um pouco longo, ou seja, um intervalo intermediário, para que ocorra a eliminação do milho tigueira, o milho guacho, que onde esse milho pode ocasionar como o inóculo da cigarrinha do milho, que posteriormente pode ocasionar a produção futura, e também evitar o cultivo de milhos novos em plantações mais velhas, porque pode ocorrer da cigarrinha migrar para plantações mais novas. O que consiste a instalação da Yellow Trap? Bom, elas são a fita adesiva, que ela é colocada a 45 centímetros do milho no estágio V2, com o aparecimento da segunda folha do milho. Está instalado 1 ou 2 meses antes da cultura, ou como falei antes, como havia falado, pode ser instalado justamente na implantação da cultura. A armadilha deve ser disposta de 50 em 50 metros para que ocorra maior captura desse inseto, desse raio. Cerca de 20 centímetros sobre a cultura vegetal, como comentei anteriormente. Deve-se trocar a cartela semanalmente ou de acordo a cada 3 dias.
e isso vai até o estágio V8 da produção de milho. Bom, mas também a gente pode realizar alguns controles químicos, como tratamento de sementes e a utilização de herbicidas. Aqui eu separei um controle químico que é bastante utilizado, que ele é da classe de inseticida sistêmico, com sítio de ação que vai ocorrer nos nervos e no músculo da cigarrinha. O grupo principal, que é moduladores competitivos de receptores nicotínicos de acetilcolina, subgrupo 4A, e a sua recomendação é de 70 ml para aproximadamente 60 mil sementes. E agora a gente vai falar também sobre um pouco desse inseticida, que é inseticida de contato e ingestão, com sítio de ação de nervos e músculo também. Sua aplicação é na dose de 0,75 litros a 1 litro por hectare, num volume de caldo de 100 a 200 litros. Seu grupo principal é bloqueador de canais de cloro, mediados pelo GABA, e subgrupo fiprólis. E como eu havia comentado anteriormente, outra praga também no milho são a lagarta do cartucho, ou seja, a Lepidoptera frugisperta. Bom, a lagarta do cartucho, o próprio nome diz, ela vai atacar o cartucho, né? Então, ela é pertencente do reino animal, ordem Lepidoptera, e da família Noctonidae. Dando continuidade aqui, então, no nosso trabalho, né? Agora um pouco sobre a lagarta do cartucho. Em sua fase, né, adulta, ela é uma mariposa, medida cerca de 3 a 4 centímetros, possuindo uma cor, como a gente consegue observar nessa imagem no meio, de marrom a levemente acinzentada, né? A fêmea, ela costura seus ovos de uma única vez, aproximadamente uma deposição de 1000 ovos, né? E a sua fase, então, larval, né, da lagarta, ela seria essa aqui que a gente consegue estar observando na imagem esquerda, que seria de uma cor, né, de marrom mais esverdeada, e além disso ela possui, né, listras longitudinais ao longo do seu corpo inteiro. Até a fase, então, final da metamorfose, né, da lagarta, a partir do momento que ela vai virar pulpa, ela passa de 6 a 8 instars, então, até que ela vira pulpa, e essa pulpa dela se enterra no solo, né? E o ciclo completo, então, né, desse inseto seria de 30 a 60 dias. Aqui a gente também consegue estar observando a deposição, né, que ocorre de uma única vez desses seus 1000 ovos. E os sintomas de ataque, então, que a gente consegue observar, né, como já disse propriamente o nome, né, a lagarta do cartucho, ela tem uma atração muito grande por folhas jovens, justamente por isso ela fica localizada ali como se fosse no miolo, né, assim por dizer, do milho, e a partir do momento que ela vai, então, passando de um insta para o outro, lembrando que são, dependendo, pode ser de 6 a 8, ela vai crescendo e a sua fome também vai aumentando, né? Então ela ocasiona cada vez mais um ataque mais severo na planta, atacando diretamente assim os tecidos vegetais. E a diagnose, então, correta para esse inseto é muito importante para a gente estar realizando o controle, né, depois devido, justamente porque ela pode ser confundida muito facilmente tanto pela lagarta da espiga ou com a broca do Congo. O monitoramento, então, a gente realiza uma coleta de 100 plantas em uma área equivalente a 10 hectares. A gente vai estar selecionando, então, 4 locais para estar realizando essa coleta. Então, a gente divide essas 100 plantas, né, por 4 dá 25. A gente realiza todas as coletas e, de acordo com a escala de Davis, como a gente consegue observar aqui, a gente realiza uma avaliação, né, do dano que o inseto causou para essa folha, para essa planta. A gente faz a numeração, então, de 0, né, a 9. 0 que seria nada, né, de dano, e o 9 que seria extremamente severo. E a outra oportunidade que a gente pode estar realizando o monitoramento é utilizando, né, as armadilhas delta, um feromônio, que daí seria não para as lagartas, né, e sim para a fase adulta do inseto, sendo realizado, aqui a gente consegue observar na imagem da armadilha delta, sendo realizada a troca, então, desse feromônio a cada 30 dias.
Aqui nessa imagem a gente consegue observar então aquelas notas, né, que eu me referi no slide anterior. Aqui a gente consegue a nota 0, que seria então os cartuchos sem lesões, a nota 1, as folhas raspadas, né? A nota 2, folhas raspadas e pequenas com lesões circulares, a nota 3 seria o cartucho com poucas lesões circulares ou indefinidas de 1 a 3 centímetros nas folhas, a nota 4, cartuchos com várias lesões, a nota 5, né, cartuchos com várias lesões maiores de 2 a 5 centímetros, e assim vai, né? Até que a gente consegue observar que a nota 9 seria a planta completamente destruída pela lagarta do cartucho. E se referindo um pouco ao controle biológico, então, né, que a gente consegue estar realizando o controle deste inseto com suas próprias pragas naturais. Um exemplo seria os predadores, né? Seria as joaninhas, né, os hemípteras e também os crisopídeos, que também pode atacar tanto os ovos como as lagartas jovens, né, deste inseto. Além disso, a gente tem os parasitoides, como as vespas, que a gente consegue estar observando na imagem. E além disso, a gente tem os fungos, né, entomopatógenos, que já foi mencionado aqui antes pelos colegas, que seriam propriamente dito a doença, né, um fungo que ataca e vai realizar um patógeno a esse inseto, que seria a Beauveria baciana, ou até mesmo a Metarrhizum ansiopliea. Bom, caso o controle biológico não seja muito eficiente, a gente tem que ir de antemão dos controles químicos, né? Que nem o caterole, também é um inseticida bastante utilizado na lagarta do cartucho. Um sítio de ação vai afetar o crescimento e o desenvolvimento dessa lagarta, né, ou dessa praga. Seu grupo principal, antagonista de receptores ectodisteroides, e o subgrupo 18, ou seja, ele também é um inseticida, não é um inseticida sistêmico, né, ou seja, mais, eu acredito que seja de contato e de ingestão. E sua recomendação é de 150 ml a 180 ml por hectare em lagartas que estejam até o terceiro misto. Então, a gente tem que realizar o monitoramento para ver o desenvolvimento dessa lagarta, para a gente ver se é necessária a utilização desse controle químico. É realizada apenas uma aplicação e tem um período de carência de 30 a 35 dias. E essas são as nossas referências. E obrigado.